Pode aplaudir novamente ao Senhor? Mais forte, aplaudir a gente pode. Glória a Deus. Bom é estar na presença do Senhor. Bom é estar num ambiente onde nós estamos unidos, em uma só fé, uma só voz. E a presença de Deus é real. Glória a Deus por isso. Eu já gostaria aqui de entrar, então, neste momento. Estaremos ouvindo a voz do Senhor, assim como Ele já tem falado desde o início. Mas o Senhor colocou no meu coração um tema, talvez algo que a gente fala cotidianamente, mas para nesta noite o Espírito Santo ministrar de maneira mais focada esta palavra no nosso coração. E o tema dessa mensagem é a vontade de Deus. Nós vamos ler ali no Salmo 143. Se possível colocar aí, eu separei e acompanharmos juntos. 143, o verso 10. E diz o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por um terreno plano. Amém? Esta palavra a gente poderia refletir em outros versículos que falam a respeito da vontade de Deus. O meu preferido talvez é aquele que está em Romanos, capítulo 12, que diz: sede transformados no vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou perguntar aqui, eu quero que você responda aí. Quem quer viver a vontade do Senhor? Glória a Deus. Você é daquele que ora assim: Senhor, eu quero estar, não é nem na sua vontade, É no centro da sua vontade. Quem ora assim? A gente é ousado, No centro. Que lugar é esse, No núcleo, ali, centralizado na vontade do Senhor. E agora você não precisa responder, é uma pergunta mais íntima, responde aí para você mesmo, Espírito Santo. Quem acredita estar vivendo a vontade do Senhor? É mais íntimo, Quem acredita estar vivendo a vontade do Senhor? E nós sabemos, vamos refletir sobre isso, Um Deus que tem vontade. E quando a Bíblia se refere à vontade de Deus, a gente sabe o que é vontade porque nós somos os seres da vontade e do desejo. Aliás, quando a gente pensa em desejo e vontade, a gente está pensando em dois conceitos que são casados, que são unidos um ao outro. Mas existe uma diferença. Desejo é aquilo que tem a ver com o involuntário. A gente não precisa raciocinar muito para sentir o desejo. Por exemplo, vem a sede, o desejo é tomar água. Vem a fome, o desejo é comer uma boa comida. É um instinto. O desejo é a busca pelo prazer, pela satisfação. Agora, a vontade é algo construído, é algo deliberado, é algo que precisa realmente existir uma decisão. Então, eu posso ter o desejo de tomar água, mas é a vontade que vai me levar, de repente, a ir lá e comprar a água. Nos tempos mais antigos, Cavar e encontrar poço para que possa ter água. Então, eu posso ter, por exemplo, o desejo de ser bem-sucedido na minha vida. Desejo de ser bem-sucedido financeiramente, profissionalmente, ministerialmente, de ser bem-sucedido. Agora, vontade é eu acordar cedo e dormir tarde. Vontade é suar, é trabalho, olha só. Então, o desejo, ele vem antes da vontade. Uma pessoa sem desejo, uma pessoa sem vontade, a gente pode dizer que é uma pessoa sem comprometimento. Uma pessoa sem vontade é uma pessoa sem esforço, sem motivação. E dentro daquilo que se estuda a respeito disso que existe do ser humano, que é a vontade ela é caracterizada da seguinte forma:
É um poder que governa a natureza humana e que põe todas as faculdades mentais ao seu favor. Então, quais seriam as faculdades mentais? Seria o intelecto, a razão, a memória, a imaginação. Eles têm que se render à vontade, porque é a vontade que impulsiona as outras faculdades mentais a trabalhar. Então, a vontade, ela está no centro da nossa alma, é ela que nos impulsiona, nos encoraja, é a vontade que nos move, é a vontade que te trouxe aqui. Nós nascemos com vontades e desejos, e ao longo da vida, eles vão tomando formas, a gente vai descobrindo algumas coisas referentes às nossas vontades, e a gente percebe que a vontade na vida do ser humano, ela às vezes, acontece dela ir desconectando de nós, conforme os acontecimentos, conforme as coisas vão desenrolando na vida, né? Por exemplo, quando eu e o Vando casamos, o Vando falava que ele tinha vontade, desejo de ter 5 filhos, gente. Aí teve 2, a vontade mudou, né? Tá bom, 2, termina por aqui, né? Então, a gente observa que a nossa vontade, ela é mutável, ela é transitória. Por quê? Porque a vontade, ela é gerada pelo aprendizado, pela cultura, pelos relacionamentos, tem muito a ver com o contexto externo onde nós estamos. Então, costuma-se dizer que a vontade na vida do ser humano, ela é efêmera, ou seja, ela é passageira, ela é transitória, temporária, e nós podemos, de certa forma, nos perder quanto às nossas vontades, porque as nossas vontades, elas passam. Vem e foi. Pode ser, então, destrutiva, podem estar seguindo, por exemplo, o padrão, o fluxo deste mundo, né? Quem não tem um amigo, uma amiga, que fez uma tatuagem e se arrependeu? Aí diz assim, nossa, queria tanto essa tatuagem, chorei, paguei caro pela tatuagem, mas depois de 5 anos, o que acontece? A vontade de tirar, não tem mais a ver comigo, não combina comigo, eu preciso tirar isso aqui da minha vida. Então, a vontade, ela é passageira. Ou seja, nem tudo que direciona as nossas vontades, podemos ter certeza disso, coincidem com a vontade de Deus para nós. E como aquilo que nós bem sabemos como cristãos, o nosso eu desprovido de um direcionamento de Deus, as nossas vontades desprovidas do direcionamento de Deus, está aí fadado ao erro e ao fracasso. Isso é certeiro na vida do ser humano. Por isso que, como cristãos, a gente vai aprendendo desde cedo a dizer: Senhor, que não seja a minha vontade, mas que seja a sua vontade. Senhor, eu quero que a minha vontade seja a sua vontade, se torne a minha vontade. Então, ao menos, essa deveria ser a oração, o pedido, o desejo, o clamor do cristão. E pensando nisso, eu separei alguns versículos que confirmam isso para a gente. O primeiro deles aí é a própria oração de Jesus, que ensinando, como orar, ele diz, olha só, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O próprio Jesus dizendo, é a vontade do Pai. Mais para frente a gente vai ver Tiago, capítulo 4, verso 13 ao 15, que diz, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã vamos para aquela cidade, iremos passar um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Aí diz, vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã? O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. A vontade de Deus permanecendo na vida do cristão. Mais à frente, a gente vai ver as palavras de Jesus em Mateus 7:21, que diz, olha só, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas vamos dizer todos juntos? Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vamos pegando aí.
Em Lucas 22, 41, 42, o próprio Jesus falando, naquele momento de agonia, ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar. E disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Esses poucos versículos te convencem de que, como cristãos, nós precisamos viver a vontade de Deus? Dá para dar uma convencida aí? A questão é que muitos de nós entramos, às vezes, em uma certa crise, em que a gente se pergunta: como saber, como descobrir se eu estou vivendo a vontade de Deus? Afinal, eu posso, todos os dias, né, a gente tem que dar passo, todos os dias a gente tem que tomar decisões. E será que algumas delas estão completamente em desacordo com a vontade de Deus? Porque quando a gente vai decidir algo, é algo instantâneo, né? É rápido, a gente precisa de respostas rápidas. E parece que Deus às vezes fica em silêncio, não responde. E aí eu me lembrei que no Antigo Testamento existia ali o Urim e Tumim, eram duas pedras. E os sacerdotes judeus eles usavam para determinar qual era a vontade do Senhor. Então, quando era preciso tomar uma decisão importante, os sacerdotes, eles clamavam a Deus, oravam, mas às vezes a resposta não vinha através de um profeta, não vinha, né, em um direcionamento certeiro, e aí eles lançavam aquelas pedras, diz lá em Números, né, capítulo 26, como se fosse em sorte mesmo, né, mas no sentido assim, de Deus dar uma resposta. Então, essas duas pedras que ficavam embutidas nas vestes sacerdotais eram um instrumento para que a vontade de Deus se revelasse. Então, a partir daquele tempo, a gente observa que a vontade de Deus já existia. Deus tinha uma vontade para o povo. E Deus se revelava nessa vontade. E a gente fica pensando, bom, seria bom ter uma pedrinha dessa hoje em dia, né? Senhor, faço ou não faço, né? Não. Porém, o que acontece? O Senhor, Ele continua tendo vontades ao nosso respeito. Assim como existia no passado, existe hoje. Ele tem uma vontade para a minha e para a sua vida. Isso é lindo, gente, pelo menos para mim. Saber que Deus tem uma vontade para mim. Olha só, vontade significa intenção. Agir de uma maneira intencional, destinada, com um propósito específico. Porém, a vontade de Deus, ela é bem diferente da nossa. Enquanto a nossa é transitória, enquanto a nossa é passageira, enquanto a nossa é condicionada pelas questões externas, a vontade de Deus é permanente. Ela não é inconstante, ela não é oscilante. A vontade de Deus não é hoje eu quero, amanhã não quero. E a palavra de Deus nos ensina como entrar neste lugar que é a vontade de Deus. Foi o que nós lemos lá em Romanos capítulo 12. Ele diz: transformai-vos no vosso entendimento. Vem da palavra de transformar, né, de metamorfose, de metanoia, de mudança de mente, de arrependimento. Por isso, para entrar neste lugar da vontade de Deus, não tem outro caminho. É preciso a humilhação, negar a si mesmo. É preciso ter essa compreensão de que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Valerá a pena. E eu fiquei imaginando isso, né? Vamos pensar assim que a vontade de Deus é um lugar no espaço, que para eu entrar neste lugar da vontade de Deus, eu preciso acreditar, eu preciso confiar com todas as minhas forças que resultará em algo bom, perfeito e agradável. E indo um pouquinho, caminhando historicamente na vontade de Deus, a vontade de Deus inicial, para mim, para você, para a humanidade, a vontade de Deus foi manifesta naquele primeiro dia ali da criação, na formação do homem e mulher, do ser humano, em que ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus tinha uma vontade.
Vontade de fazer um ser à sua imagem e semelhança. E assim Deus fez, Deus criou. Mas o que acontece? Veio o pecado, Deus se entristeceu, a palavra diz em uma linguagem humana que ele até mesmo se arrependeu, veio o dilúvio. Mas tem um novo momento que a vontade de Deus aparece de novo. E esse momento se encontra lá em Gênesis 12, o chamado de Abraão. Naquele momento ali, é emocionante de ver que Deus ele tem uma vontade após o pecado. E a vontade de Deus é restaurar a humanidade para si. A vontade de Deus é reatar aquele laço que foi quebrado pelo pecado. E ele precisava de alguém que tomasse a vontade dele como a sua vontade. Porque Deus tinha vontade, mas de quem que ele precisava? De alguém que dissesse: Senhor, eu aceito viver a sua vontade. E aí que o Senhor chama Abraão. A palavra diz que Abraão creu, Abraão se submeteu à vontade de Deus, acreditando que a vontade de Deus era boa, era perfeita e agradável. E nós aprendemos com isso, primeiramente, que a vontade de Deus a nosso respeito é sempre sobre reaproximação, vínculo e aliança. Você pode repetir isso? A vontade de Deus é sempre sobre reaproximação, vínculo e aliança. Por isso que diante de qualquer decisão, a nossa pergunta tem que ser: isso me aproxima de Deus ou me distancia? Isso me vincula mais a Deus em comunhão ou me distancia? Isso firma a minha aliança com Deus ou traz uma separação? A vontade de Deus suprema, revelada através do chamado de Abraão, é que ele deseja que nós sejamos dele, que nós pertençamos a ele, que nós sejamos separados deste mundo caído e nos aventuremos em uma caminhada com ele, a Canaã celestial, a terra aonde emana o que? Leite e mel. Abraão ele foi convidado para viver essa vontade do Senhor. Formar um povo restaurado de aliança com Deus. Então Abraão é continuado a sair lá, convidado, a sair de Ur dos Caldeus, um lugar que estava bem distante da vontade do Senhor, e reaproximado a uma vontade de Deus de restauração. Será que você consegue entender um pouquinho disso para a sua vida? Onde você estava, quando Deus te convidou para sair de Ur dos Caldeus e viver uma vida agora com Ele, uma aliança, um compromisso, um vínculo restaurado. Então essa é a primeira lição. A vontade de Deus é que possamos ser dele. E este desejo de Deus é um desejo que a gente percebe que é ardente. Deus, ao chamar Abraão, ele está dizendo: eu não quero mais olhar para vocês como minhas criaturas, mas eu quero olhar para vocês e chamar vocês pelo nome, dizendo: filho. Eu quero mudar essa identidade. Não mais criatura, mas filho de Deus. Não mais Abrão, mas Abrão, o pai da fé. E neste momento, nessa vontade de reaproximação, Deus ele não desejava somente usar Abraão para formar um povo para ser seu. Mas quando Abraão aceitou viver a vontade de Deus, se tornando ser o seu povo, se tornando o instrumento, para Deus manifestar a vontade dele, Abraão foi convidado também a experimentar a vontade de Deus. Porque uma coisa é você estar na vontade de Deus, outra coisa é você experimentar a vontade de Deus. Então, experimentar, eu fiquei imaginando, o que é esse experimentar? Experimentar é viver uma coisa inimaginável, sobrenatural. É como se fosse uma recompensa por você ter acreditado, por você ter se submetido. A bênção de trazer uma realização, um propósito glorioso. E nessa realização, nesse experimentar de Deus a Abraão, dessa permissão de Deus, a gente observa algo muito curioso.
Porque Abraão e Sara, eles são convidados por Deus a viver a vontade de Deus, de formar um povo que é seu, mas tinha um detalhe. Quem lembra? Eles não podiam ter filho. Quero usar vocês para ser o meu povo. Mas vocês, será que Deus sabia ou não sabia que Abraão e Sara não podiam ter filhos? Aí a gente observa que quando Deus nos chama para viver a vontade dele, não é porque a gente tem algo que Deus pode utilizar, né? Mas é porque ele quer cumprir o princípio da palavra dele, que diz assim, ó, que ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. E quando é a vontade dele, a glória é dele. E Deus chama esse casal para ser o seu povo, para viver a sua vontade. Mas que na matemática parece que a conta não bate. E aí, nesse momento, seguindo por esse princípio, né, de que Deus usa as coisas loucas para fazer a vontade dele, aconteceu de um determinado momento, Abraão contestar um pouco aquela situação. E o Senhor falou: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. E Abraão até perguntou: Senhor, o que o Senhor vai me dar se eu continuo sem filho, sem herdeiro? Então o Senhor disse: olha, esse daí, o servo da sua casa, que você acha que vai ser seu herdeiro? Não, não é ele. Abraão, sai para fora, sai da sua tenda. Olhe para o céu, conte as estrelas, se é que você consegue contar. Assim será a sua descendência. Abraão poderia ter questionado de novo, poderia ter reclamado, mas a palavra diz que ali naquele momento Abraão creu e isso foi creditado como justiça. É a vontade do Senhor? Ok, eu creio. E Deus chama Abraão, isso é muito interessante, para sair da tenda, né? Abraão estava ali olhando para a tenda dizendo: Senhor, eu não tenho um filho, eu tenho o meu servo, então ele pode ser o meu herdeiro. E Deus então chama Abraão e fala: Abraão, sai da tenda. Olha para o céu, Abraão. Você está olhando para as suas possibilidades. Abraão, olha para o céu. Você está vivendo a minha vontade. Olha para o céu. Conte as estrelas. Saia desse lugar da sua limitação. Saia deste lugar das suas possibilidades. Porque quem vive a minha vontade não precisa mais ficar olhando para o céu das suas capacidades, das suas possibilidades, das suas forças. Tem que olhar o quê? Para onde eu estou assentado no alto e sublime trono, entendendo que é eu que opero, tanto querer como realizar. E isso é tremendo. A gente aprende aqui que a vontade de Deus é sempre sobre crermos. Não crermos na nossa limitação, nas nossas possibilidades, mas crendo no poder ilimitado dele, aceitando as suas palavras, obedecendo, descansando e crendo na verdade. Se ele falou, ele é fiel para cumprir. E hoje nós podemos entender aquela palavra, né? Quando o Senhor nos convida para viver a vontade dele, nós estamos entrando numa dimensão única, onde coisas incríveis acontecem, onde, como a palavra diz, nós temos acesso a todas as bênçãos celestiais e espirituais, onde nós vivemos aquilo que a palavra diz: olha, ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou, sequer desceu ao seu coração as coisas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Essa palavra é para você. A vontade de Deus. E hoje eu creio que nós estamos recebendo esse convite mais uma vez do Senhor, para entrarmos neste lugar onde a vontade de Deus impera. Neste lugar onde, através de Jesus Cristo, a gente pode estar realmente centralizado, no centro da vontade. Aceitar esse convite, primeiramente, do Senhor Jesus, como Senhor, como Salvador das nossas vidas.
E quando a gente aceita esse convite, a gente está fazendo o seguinte: Senhor, eu quero entregar as minhas vontades no altar. E eu quero viver agora as suas vontades. Eu submeto as minhas vontades no altar como sacrifício ao Senhor. Porque foi isso que Abraão nos deixou como uma grande lição. Ele recebeu a bênção da sua vontade. Ele recebeu Isaac. Isaac era a sua vontade. Ele tinha a sua vontade realizada agora nos seus braços. O Senhor convida Abraão a sacrificar a sua vontade, dizendo: Abraão, você ainda está disposto a fazer a minha vontade, a viver a minha vontade? Pode fechar os seus olhos um momento? Você pode se imaginar sendo Abraão, com a sua vontade realizada nos seus braços. E aí o Senhor diz assim: Abraão, agora entrega a sua vontade no meu altar. Faça dela a minha vontade. Minha vontade é que você me entregue a sua vontade. Minha vontade, Abraão, é que você me entregue a sua vontade. Você pode sacrificar a sua vontade no altar. E a gente observa que Abraão, ele não resmunga, ele não briga com Deus, ele não diz: Senhor, mas essa era a minha vontade, Senhor. Porque tem muitas pessoas que a vontade dela é o ídolo dela. Quando isso se realizar, ó Senhor, eu vou te seguir até ter minha vontade, quando eu tiver, é minha. Mas Abraão, ele era o pai da fé, porque diante da vontade dele realizada, a Bíblia não diz que ele reclama, que ele resmunga, que ele esperneia, mas diz que ele pega a lenha, que ele pega ali toda a ferramenta, e ele convida o seu filho Isaac para ir ao altar, para se sacrificar a sua vontade no altar do Senhor. E olha que interessante, né? O que eu faria? O que você faria? O que você faria diante dessa situação? Creio que isso nos prova se nós estamos realmente dispostos a viver a vontade do Senhor. E a partir daí, desse momento, se descortina, né, a grande vontade de Deus. Porque a vontade de Deus revelada através do pedido do sacrifício de Isaac, Deus mostra a vontade dele. A vontade de salvar a humanidade, entregando o seu próprio filho, a sua vontade, o seu único filho, para salvar a humanidade. É claro que Deus, ele não permite o sacrifício de Isaac, mas eu creio que ali foi a expressão maior da vontade de Deus, dizendo: eu amo tanto o meu povo, eu tive vontade, eu desejei este povo para ser meu, que eu entrego a maior expressão do amor no altar, para morrer por vocês, para que vocês vivam a minha vontade, que é ter um povo meu, que é ter uma aliança com vocês, que é ter uma intimidade com vocês, que é poder chamá-los de filho e na eternidade sentar com vocês à mesa do banquete e poder dizer: meu filho, eu desejei tanto a sua presença, eu tive tanta vontade de te ter aqui, eu tive tanta vontade, eu te desejei tanto, que eu dei o meu único filho. Essa era a minha vontade. Você se submeteu e você está aqui. Você entrou pelas portas celestiais. Você entrou na Canaã celestial. Será que, enquanto nós estamos aqui, nós estamos realmente dispostos a sacrificar? Sacrificar mesmo, porque muitas vezes é necessário sacrificar as nossas vontades em prol da vontade de Deus? Dizendo ao Senhor: Senhor, que a minha vontade, que o meu desejo sejam os seus. Eu quero entrar neste lugar, Senhor, onde não haja dúvidas, onde cada passo que eu dou, cada tomada de decisão,
eu já esteja na tua vontade. Então, não precisa das pedras mais, mas só precisa eu ouvir a voz do Espírito me dando a direção para caminhar. É fácil orar, né? Seja feita a tua vontade. Difícil é entregar as nossas vontades para viver a vontade dele. É fácil dizer, Senhor, faça aí a tua vontade. Dizer que é a vontade de Deus, gente, não é desculpa para o preguiçoso que diz, é que não foi da vontade de Deus. Ou quando uma coisa dá errado, é porque não foi a vontade de Deus. Não. A gente não pode justificar os nossos fracassos, as nossas vergonhas, dizendo não foi da vontade de Deus ou é da vontade de Deus. Vontade de Deus é coisa séria, porque é sacrificar a nossa para que Ele reine. E quando isso acontece, a gente tem uma certeza tão grande no nosso coração da própria confirmação do Espírito Santo dizendo que ainda que doa, a gente está contente e realizado, porque é a vontade de Deus. Então ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por isso, a gente precisa manter a fé no que está em Eclesiastes 7:8. Aqueles que vivem a vontade de Deus, a palavra diz, o fim será melhor do que o início. Quem vive a vontade de Deus, não resta dúvida sobre isso. Por isso, nesta noite, eu quero dizer para você que ainda não entrou na vontade de Deus. Jesus está te convidando. O Senhor está te chamando para entrar na vontade de Deus, para ser povo do Senhor. E você que está na vontade de Deus, o Senhor está falando, filho, filha, eu te trouxe aqui para dizer que você vai começar a experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você recebe isso para a sua vida? Há pessoas aqui que o Senhor confirma isso no meu coração, dizendo, você se colocou, você se sacrificou para viver a minha vontade. E você tem até perguntado, Senhor, quando, Pai? Eu estou na sua vontade. Mas hoje o Senhor fala fortemente no meu coração, dizendo, é tempo de experimentar. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Ele é Deus, o que Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Viver a vontade de Deus demanda perseverança, demanda persistência, sim, esforço. Não é desejo, é vontade. Não basta eu ter desejo de viver a vontade de Deus, eu tenho que ter vontade. Tenho que submeter as minhas faculdades mentais a esta vontade de Deus. E quando isso acontece, a gente recebe um prêmio glorioso, que é experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Eu quero finalizar aqui com esta oração do Salmo 143, verso 10. Fecha aí os teus olhos e oremos juntos. Que assim como o salmista falou, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Nós pedimos, Senhor, nesta noite, ensina-nos, Pai, porque nos nossos passos a gente não sabe. Mas nós cremos que o Senhor é um professor, que o Espírito Santo é mestre e que pode nos ensinar a viver a tua vontade, porque tu és o nosso Deus. Se o nosso Deus for a nossa vontade, é certo que não iremos entrar na sua. Mas se o Senhor é o nosso Deus, nós somos capazes de submeter a nossa vontade ao teu senhorio, Pai. E nós declaramos nesta noite que tu és o nosso Deus e que o teu bondoso Espírito nos conduza, Senhor, por um plano terreno, por um terreno plano, Senhor, por uma estrada firme de convicção de que nós podemos até cair, mas seremos levantados. Que nós podemos errar, mas nós seremos perdoados. De que nós podemos, Senhor, em muitos momentos duvidar como Pedro, mas as tuas mãos nos erguirá, Senhor. Que nós podemos, meu Deus, trazer aos nossos olhos, Senhor, aquilo que não vem de ti, mas que por poucos instantes, Senhor, ele será reconduzido à tua vontade. Porque o Senhor conhece, Pai, que somos
barro, que somos, Senhor, vasos tão frágeis. Mas pelo poder do Teu Espírito, Senhor, centraliza os nossos olhos e o nosso coração na Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, que em nome de Jesus, debaixo desta palavra, os Teus servos, Senhor, a Tua igreja, viva este tempo de experimentar o bom, o perfeito e o agradável, que só o Senhor, Pai, pode descortinar, destravar, para que, como Abraão, a gente possa viver o cumprimento das promessas, Senhor. É o que nós te pedimos e com gratidão, Senhor, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.